No jantar em família, eu não tinha mais casa. Meu pai gritou que eu era uma vergonha. Minha mãe disse para eu dormir nas ruas. Eles me expulsaram, mas um dia, implorariam para eu voltar. Ana sempre acreditou que a família era um abrigo, mas naquela noite a mesa de jantar virou tribunal e o amor virou sentença. Expulsa de casa com o diploma nas mãos e o orgulho ferido, ela caminhou pela chuva prometendo que jamais imploraria por aceitação. E, sem saber, começava ali a história da mulher que faria seus pais implorarem por perdão. Ana chegou um pouco antes da hora, segurando o casaco e o diploma dentro da bolsa. O jantar em família, que antes significava aconchego, agora parecia uma prova silenciosa. O som dos talheres ecoava antes mesmo de ela se sentar, como se cada pequeno ruído fosse um julgamento. Ela respirou fundo, ensaiou um sorriso e pensou que talvez, naquela noite, pudesse finalmente ser vista pelo que conquistou. Mas havia algo no olhar do pai que já anunciava a tempestade. Robert, o pai, ergueu o guardanapo devagar, sem olhar para ela. As velas tremulavam, e o relógio antigo da parede marcava cada segundo como uma acusação. Ellen, a mãe, tentava disfarçar a tensão, ajeitando pratos e copos, mas o silêncio da mesa pesava mais que qualquer palavra. Ana tentou quebrar o gelo com um comentário sobre o trabalho no escritório, mas antes que terminasse a frase, o grito veio, direto, seco, irreversível. Você é uma vergonha para esta casa, disse Robert, sem elevar o tom mais do que o necessário para ferir. A frase atravessou o ar e se alojou em um lugar fundo dentro dela. Ele manteve o olhar fixo no prato, como se pudesse se esconder ali. O som metálico de um garfo caindo no chão foi o único movimento possível após aquelas palavras. Ana não respondeu, apenas sentiu o coração bater devagar, como se o mundo tivesse parado para assistir à sua humilhação. Tentando entender, ela olhou para a mãe, esperando uma contradição, uma defesa, um gesto. Mas Ellen apenas sussurrou, sem erguer a cabeça, durma nas ruas. As palavras foram ditas com frieza, mas o tremor na voz denunciava a culpa. Era como se a mãe quisesse se proteger da própria vergonha de ser cúmplice. Ana percebeu, naquele instante, que a filha perfeita que eles criaram havia deixado de existir. O relógio na parede continuava seu ritmo implacável, marcando o desmoronar de uma família. Ana olhou ao redor e viu as fotos nas paredes, formaturas, viagens, risadas congeladas em um passado que agora parecia uma invenção. Cada lembrança se tornava um espelho quebrado. Robert levantou-se e empurrou a cadeira com força, como se expulsasse também os restos de afeto que ainda resistiam naquele ambiente. Ela não chorou. Não implorou. Apenas pegou a bolsa, colocou o diploma sob o braço e respirou fundo. O ar tinha gosto de ferro e lembranças. Ele tentou falar algo, mas a voz falhou, o orgulho venceu a maternidade. Ana caminhou até a porta, ouvindo atrás de si o som dos talheres voltando a se mover, como se a vida deles tivesse seguido normalmente. O som do relógio acompanhava seus passos até o corredor. Do lado de fora, a noite parecia indiferente. A rua estava vazia, e o vento balançava as árvores com a mesma cadência do relógio que ainda soava em sua cabeça. Ela olhou para trás uma última vez e viu, através da janela, a família reunida ao redor da mesa, fingindo normalidade. Sentiu uma mistura de raiva e libertação, como se aquele corte doloroso também abrisse espaço para algo novo. Ana desceu os degraus devagar, sentindo o chão frio sob os pés. Cada passo era uma escolha. Cada respiração, uma separação. Ao alcançar o portão, percebeu que não havia mais volta. A voz do pai ecoava em sua mente, mas agora soava distante, quase sem poder. Ela fechou o portão com calma e ouviu o som metálico como um ponto final. A lua refletia na poça de água da calçada, e a imagem distorcida de sua própria face pareceu observá-la. Pela primeira vez, ela se viu fora daquela casa, e, de certo modo, mais inteira do que nunca. O relógio parou de ecoar. Restou apenas o silêncio, e nele, um juramento invisível. Eles haviam a expulsado, mas não sabiam o que haviam despertado. A rua parecia infinita, coberta por um véu de chuva fina que grudava na pele e fazia o mundo parecer mais pesado. Ana caminhava sem rumo, segurando a mala com uma das mãos e o diploma com a outra. Cada passo soava como um lembrete de que agora não havia teto, nem lar, nem abraço. O vento frio batia no rosto, mas ela não acelerava o passo. Queria sentir o desconforto, como se a dor fosse a única coisa que ainda ligava à realidade. As luzes da cidade se refletiam nas poças d'água, e ela via seu próprio reflexo se distorcer nelas. A lembrança da mesa de jantar ainda ecoava em sua mente, as palavras do pai vibrando como um veredito.
Por um instante, pensou em voltar, em bater a porta e pedir explicações. Mas o orgulho, o mesmo que sempre condenaram nela, a impediu. Orgulho, agora, era o que a mantinha de pé. Parou sob a marquise de uma padaria fechada e abriu a bolsa. O diploma estava parcialmente molhado, as bordas manchadas pela chuva. Passou os dedos sobre o nome impresso e sentiu o papel enrugado. Era o único símbolo concreto do que conquistou, de tudo que construiu sem depender deles. E mesmo ali, encharcado e frágil, ainda parecia mais sólido do que o amor que a família lhe negara. As lembranças da infância começaram a invadir sua mente. Os jantares de domingo, as risadas de Ellen quando ela errava uma receita, as histórias de Robert sobre disciplina e sucesso. Tudo agora soava como uma farsa bem ensaiada. Percebeu que, durante toda a vida, foi ensinada a obedecer, mas nunca a ser ouvida. E agora, na solidão da rua molhada, descobria o silêncio como sua nova forma de resistência. A chuva a engrossou. Ana caminhou até uma praça próxima e se sentou em um banco de ferro. O frio do metal atravessou o casaco e fez o corpo estremecer. Observou os galhos nus das árvores e pensou que talvez se parecessem com ela, despida, mas ainda viva. Um cachorro de rua passou correndo e sumiu na escuridão, e por um instante ela teve inveja da liberdade dele. Os carros passavam distantes, indiferentes. O som dos pneus sobre a água parecia um sussurro contínuo. Ana respirou fundo e fechou os olhos, tentando silenciar as lembranças. O rosto da mãe aparecia em flashes, o olhar desviado, a boca trêmula. Talvez Ellen também fosse prisioneira do mesmo orgulho que agora deixava sozinha. Mas Ana sabia, não cabia mais a ela curar feridas que não eram suas. Abriu os olhos e olhou para o céu, onde as nuvens se moviam devagar. Pensou em tudo o que ainda poderia ser, mesmo sem ninguém ao lado. A dor ainda era um nó, mas havia algo novo crescendo por baixo, um tipo de força que nasce apenas quando tudo desaba. A cada respiração, sentia o orgulho se transformar em combustível, não mais em fardo. A madrugada avançava. O vento trouxe o cheiro distante de terra molhada e flores esmagadas. Ana levantou-se, ajeitou a bolsa e apertou o diploma contra o peito. Não havia plano, apenas determinação. Caminhou até o ponto de ônibus vazio e sentou, observando as luzes distantes dos prédios. A cidade dormia, mas ela permanecia desperta, feita de silêncio e promessas. O banco gelado lhe trouxe uma estranha clareza. Percebeu que talvez nunca tivesse pertencido àquela casa, apenas a ideia que criaram dela. Agora, livre da necessidade de provar algo, podia começar de novo, ainda que sozinha. O medo e a coragem se confundiam, mas o segundo já começava a dominar. No reflexo do vidro do abrigo, viu um olhar que não reconhecia, o de uma mulher que sobreviveu ao próprio exílio. Quando a chuva finalmente cessou, Ana levantou e começou a andar de novo. A cidade parecia mais quieta, como se a noite inteira tivesse observado renascer. A cada passo, a mágoa perdia força, e em seu lugar crescia uma promessa silenciosa: nunca mais se curvaria à rejeição. O diploma, agora quase seco, pesava pouco, mas o significado dele era imenso. Ela não tinha casa, mas tinha um propósito, e isso era o suficiente para seguir. Amanheceu cinzento, e a cidade parecia observá-la em silêncio. Ana andava pelas ruas ainda úmidas, procurando abrigo, mas também tentando entender em que momento a casa deixou de ser casa. As vitrines refletiam uma mulher que mal reconhecia, o cabelo desgrenhado, o olhar cansado, o vestido amassado. Ainda assim, havia algo firme na postura, uma espécie de dignidade teimosa que nem a chuva conseguiu apagar. A cada esquina, o peso da solidão se tornava mais palpável, mas ela continuava a andar, como quem desafia o destino a recuar. Entrou em uma cafeteria pequena apenas para escapar do vento. Pediu um café e ficou ali, observando o vapor subir do copo de papel, como se buscasse uma resposta nas formas que ele desenhava. Quando ouviu alguém dizer seu nome, demorou a reagir. Virou-se devagar e viu Ethan, um rosto familiar que emergia do passado. Lembrava-se dele da faculdade, o aluno brilhante, reservado, sempre um pouco distante das competições e dos elogios. Ele sorriu, surpreso e genuinamente feliz em revê-la. Ethan se aproximou com cuidado, percebendo a vulnerabilidade escondida sob o orgulho dela. Perguntou como estava, e Ana respondeu apenas: bem, como sempre. A mentira saiu leve, mas soou oca. Ele notou. Sentaram-se, e a conversa fluiu entre pausas longas, cheias de significados não ditos. Ethan mencionou que agora dirigia uma empresa jurídica e que estava expandindo a equipe.
Os olhos dele carregavam algo mais que curiosidade. Havia respeito, talvez até admiração, e isso a desconcertou. Quando ele perguntou onde ela estava morando, Ana desviou o olhar para a janela. O reflexo do vidro mostrava a verdade que ela não queria dizer. Ethan percebeu o silêncio e não insistiu. Apenas tirou um cartão do bolso e o colocou sobre a mesa, junto à xícara dela. Quando estiver pronta, me procure. As palavras foram ditas com calma, sem pena, sem pressa. Ana ficou olhando para o cartão, como se aquele pequeno retângulo de papel pudesse alterar o curso de tudo. Depois que ele saiu, o café perdeu o sabor. Ana ficou ali por mais alguns minutos, observando o nome impresso no cartão. As letras pareciam vibrar, não pelo que diziam, mas pelo que representavam, uma chance. E, no entanto, o orgulho ainda falava mais alto. Ela o dobrou com cuidado e guardou no bolso, sem prometer a si mesma nada. Havia algo de assustador em aceitar ajuda, principalmente de alguém que testemunhou sua força em outros tempos. Saiu da cafeteria e caminhou até o parque. As folhas molhadas colavam nos sapatos, e o ar cheirava a recomeço. Pensou em Ethan e na gentileza com que ele a tratou, tão diferente do olhar de julgamento dos pais. O contraste doía. Parou sob uma árvore e encostou a testa no tronco frio, tentando conter a mistura de raiva e gratidão que começava a tomar conta dela. O vento balançava os galhos acima, produzindo um som que parecia sussurrar, ainda há caminhos. Pegou o cartão do bolso e o observou novamente. Por um instante, quase ligou. Mas a lembrança do grito do pai voltou como uma muralha. Você é uma vergonha para esta casa. Ela ainda não estava pronta para precisar de ninguém. Guardou o cartão outra vez, com cuidado quase ritual, e continuou andando, como quem carrega dentro de si uma batalha invisível. O céu, agora mais claro, refletia o tom exato do que ela sentia, uma esperança discreta, mas teimosa. Ao chegar ao terminal de ônibus, sentou-se no banco e deixou o olhar se perder entre os rostos apressados. O mundo seguia indiferente, e talvez isso fosse bom. O tempo, de repente, parecia um aliado. Ana sabia que aquele encontro, por mais breve que fosse, havia deixado uma marca. Ethan reaparecera não como salvador, mas como espelho, mostrando a versão dela que ainda acreditava em futuro. A chuva cessou completamente. A luz do fim da manhã invadia a cidade, e pela primeira vez em dias, Ana sentiu vontade de sorrir. Não era um sorriso de alegria, mas de reconhecimento. A vida, mesmo ferida, ainda oferecia mãos estendidas. E embora ela não tivesse aceitado a de Ethan, algo nela havia mudado. A tempestade começava a recuar, e no silêncio que ficou, nascia um novo tipo de força, o prenúncio de uma história que ainda estava sendo escrita. O pequeno escritório ficava no segundo andar de um prédio antigo, com paredes descascadas e cheiro constante de café passado. Ana alugou o espaço com as economias que restavam, um gesto simbólico de resistência. O diploma, agora emoldurado, era a única decoração digna na parede. Cada vez que o olhava, lembrava-se da noite em que o carregou pela chuva, o mesmo papel molhado que agora sustentava seu novo nome profissional. Havia uma serenidade discreta em recomeçar, mesmo que em silêncio. Os primeiros meses foram difíceis. Quase ninguém confiava em uma advogada independente, jovem demais e sem sobrenome de prestígio. Mas Ana encontrou força nas causas pequenas, nas histórias de mulheres que também haviam sido humilhadas e descartadas. Cada processo ganho parecia devolver-lhe uma parte da própria dignidade. A justiça que aplicava aos outros tornava-se, aos poucos, uma forma de curar a si mesma. Era o trabalho, mais do que qualquer abraço, que a mantinha inteira. As redes sociais jurídicas começaram a falar dela. Alguns a chamavam de advogada das sombras, porque raramente aparecia em fotos, mas seus resultados apareciam em todos os tribunais locais. Ana não buscava fama, buscava propósito. Sentava-se sozinha até tarde, iluminada apenas pela luz do monitor e o som das teclas, transformando indignação em estratégia. Às vezes, parava e olhava o reflexo da própria imagem na janela, tentando decifrar se ainda havia algo da filha obediente que fora um dia. O espelho do banheiro, no entanto, era o único que ela evitava. Não queria ver o que a solidão havia moldado em seu rosto, uma mistura de dureza e serenidade, como quem aprendeu a não esperar nada de ninguém. E mesmo assim, em meio à rotina exaustiva, algo novo florescia. As palavras das clientes, "Você acreditou em mim quando ninguém acreditou", começavam a preencher o vazio deixado pela rejeição. A dor, de alguma forma, havia se transformado em ferramenta. Certa noite, ao encerrar um processo importante, Ana ficou observando o escritório vazio.
As paredes gastas pareciam mais acolhedoras do que qualquer casa de infância. Abriu a janela, deixou o vento entrar e sentiu o cheiro da cidade que, de algum modo, também a havia adotado. O diploma na parede reluzia sob a luz fraca, um lembrete do quanto ela caminhou sozinha. Sorriu de leve, não por felicidade, mas por reconhecimento. Ali estava a prova de que sobreviver podia ser uma forma silenciosa de vingança. Com o tempo, passou a ser procurada por mulheres em situações complexas, casos de poder, dinheiro e abuso. E embora não tivesse recursos, tinha algo mais valioso: empatia afiada e raciocínio estratégico. Cada audiência era um espelho do próprio passado. Ana ouvia as histórias e sentia, nas entrelinhas, o mesmo eco de desvalorização que um dia destruiu. E em cada sentença justa, sentia que também estava escrevendo uma nova versão de si mesma. Apesar das vitórias, o isolamento a acompanhava como sombra. Os convites para confraternizações e eventos eram recusados, e o silêncio tornava-se uma companhia constante. Ainda assim, havia um tipo de paz na solidão que ela própria escolheu. As noites solitárias já não pareciam castigo, mas escolha. O som do relógio de parede lembrava o da antiga casa, mas agora marcava o tempo de uma mulher livre, não de uma filha prisioneira. Os dias seguintes se tornaram uma sequência de pequenos triunfos. O escritório crescia, as recomendações aumentavam, e Ana já não precisava justificar sua competência. Ainda assim, o espelho continuava intocado. Talvez porque, no fundo, ela soubesse que olhar-se de frente significaria admitir o quanto havia mudado. E mudar, para ela, era aceitar que o amor que esperava dos outros nunca viria, mas que talvez já o tivesse encontrado dentro de si. Em uma tarde chuvosa, uma cliente lhe trouxe uma rosa branca como forma de agradecimento. Ana a colocou em um copo de vidro sobre a mesa. Observou a flor por alguns minutos, notando como algo tão delicado podia sobreviver mesmo em um ambiente austero. Era o retrato perfeito do que ela se tornará, firmeza disfarçada de calma. A rosa murcharia com o tempo, mas a lembrança do gesto permaneceria como símbolo de um novo ciclo. Naquela noite, antes de apagar as luzes, Ana passou os dedos pelo diploma na parede. Sentiu o relevo das letras e sussurrou, quase sem perceber: "Eu consegui." Era uma confissão sem plateia, sem aplausos. O tipo de vitória que não precisa ser anunciada, porque está gravada na pele. O silêncio que preencheu o escritório foi diferente de todos os anteriores, não de solidão, mas de plenitude. E nesse instante, sem saber, ela começava a escrever o próximo capítulo da própria redenção. O dia começou como qualquer outro. O som da cafeteira preencheu o escritório vazio, e a rotina metódica de Ana se repetia: revisar processos, responder e-mails, redigir petições. A ordem era o seu refúgio, o modo silencioso de manter o passado sob controle. Mas, naquele fim de tarde, um toque hesitante na porta quebrou a monotonia. Ela olhou pelo vidro fosco e viu uma silhueta conhecida. O coração apertou antes que a razão conseguisse reagir. Ellen estava ali, a mãe que um dia dissera para ela dormir nas ruas. Ellen entrou com passos incertos, as mãos trêmulas segurando uma bolsa cara que parecia pesar demais. O rosto, antes altivo, agora trazia marcas profundas de noites mal dormidas. Ana manteve-se em pé, imóvel, observando o contraste entre aquela mulher abatida e a lembrança da mãe elegante que tanto prezava pelas aparências. O silêncio entre as duas era quase físico, denso, cheio de palavras que nunca foram ditas. "Precisamos conversar", murmurou Ellen, com a voz quebrada. Ana apenas assentiu e esperou. Por alguns segundos, nenhuma delas falou. O som distante da chuva lá fora criava uma melodia triste. Ellen tentou começar, mas a voz falhou. Sentou-se diante da mesa e respirou fundo, como quem se preparava para confessar um crime. A empresa está sendo processada. Um contrato, um erro, algo que pode destruir tudo. Ana ouviu em silêncio, os olhos fixos na mãe, sem oferecer conforto nem reprovação. Cada palavra soava como ironia. O império que um dia a expulsara agora pedia socorro. "Seu pai está desesperado", continuou Ellen, tentando conter o choro. "E o advogado responsável pelo processo é Ethan." O nome soou como um raio dentro da sala. Ana manteve a expressão neutra, mas por dentro o coração acelerou. O mesmo Ethan que lhe estendera a mão no momento mais escuro agora estava do outro lado da mesa, o advogado que enfrentava a família que a rejeitou. O destino, pensou, tinha um senso de humor cruel e preciso. Ellen segurou a mão da filha, mas Ana recuou instintivamente.
O gesto, simples e frio, dizia mais do que qualquer discurso. Você é nossa única esperança, sussurrou a mãe. Ninguém conhece melhor os meandros legais da empresa do que você. Por favor, ajude-nos. O pedido, impregnado de desespero, ecoou pelo escritório. Ana observou a cena como quem assiste a uma peça de teatro antiga. A mesma mulher que um dia expulsou agora suplicava. E mesmo assim, ela não sentiu prazer, apenas uma estranha calma. O relógio da parede marcava o passar lento dos segundos. Ana caminhou até a janela, observando o trânsito lá fora, como se o mundo continuasse indiferente ao drama que acontecia ali dentro. Por que agora? Perguntou, sem olhar para trás. Helen não respondeu. Apenas chorou baixinho, o som abafado pelas mãos. Era o choro de quem finalmente entende o preço do orgulho. Ana virou-se devagar, aproximou-se da mãe, com a voz firme, disse: Eu ainda estou decidindo se vale a pena salvar o que um dia me destruiu. Helen levantou-se, trêmula. Você tem todo o direito de nos odiar, admitiu, mas eu não vim pedir perdão, vim pedir justiça. As palavras caíram como um fio tênue de sinceridade em meio ao caos. Ana ficou em silêncio, observando-a sair. A porta se fechou devagar, e a sala voltou ao mesmo silêncio inicial, só que agora havia um peso novo, uma tensão adormecida prestes a despertar. Ana caminhou até a mesa e abriu uma gaveta. De lá, retirou o cartão de Ethan, aquele mesmo que guardara meses atrás. Passou os dedos sobre as letras já gastas. O destino parecia estar convidando-o a jogar uma nova partida, uma que exigia inteligência, não emoção. Pegou o telefone, mas hesitou antes de discar. Não sabia ainda se queria ajudar ou assistir de longe o desmoronamento daqueles que a rejeitaram. Enquanto observava o cartão sob a luz amarelada da luminária, um pensamento atravessou sua mente. Talvez ajudar fosse a forma mais elegante de vencer. Não com ódio, mas com controle. Afinal, nada humilha mais o orgulho do que precisar de quem foi desprezado. Guardou o cartão de volta na gaveta, fechou-a com firmeza e sentou-se, o olhar fixo no diploma na parede. O passado batia a porta, e dessa vez, ela seria quem escolheria o desfecho. Lá fora, a chuva parou, e o reflexo das luzes da rua entrou pela janela, desenhando sombra sobre sua mesa. Ana passou a mão pelos cabelos e inspirou fundo. A calma dela não era fragilidade, era estratégia. A mulher que um dia foi expulsa agora tinha poder suficiente para decidir o destino dos que a julgaram. E embora ainda não tivesse dado resposta, algo já estava definido. A próxima visita não seria de súplica, mas de consequência. Na manhã seguinte, Ana chegou ao escritório mais cedo do que o habitual. O céu ainda estava cinza, e o ar trazia um cheiro de papel úmido e café fresco. Ligou o computador e abriu uma pasta nova, nomeando-a apenas com uma palavra: reparação. A decisão havia sido tomada, aceitaria o caso, mas sob suas próprias condições. Ninguém saberia que ela estava por trás da defesa da empresa da família. Seria sua forma de controlar a narrativa, sem precisar se expor. A vingança, para ela, não era grito, era cálculo. Ligou para Ethan. A voz dele soou calma, mas curiosa, ao saber que Ana queria se reunir. Encontrarão-se em um restaurante discreto no centro da cidade. Ele ouviu atentamente quando ela explicou a situação, sem mencionar o laço familiar. Falava com frieza, precisão, como uma profissional que domina cada detalhe. Ethan observava com aquele mesmo olhar de meses atrás, misto de respeito e algo mais difícil de nomear. Quando ela terminou, ele disse apenas: aceito colaborar. Mas quero saber o que realmente está em jogo. Ana desviou o olhar e respondeu: integridade. De volta ao escritório, mergulhou em pilhas de documentos. As irregularidades saltavam aos olhos: contratos falsificados, assinaturas forjadas, transferências ocultas. O império de aparência sólida que os pais construíram estava apodrecido por dentro. Cada nova descoberta era como abrir uma ferida antiga. Havia indignação, mas também alívio, porque, no fundo, ela sempre soube que o orgulho deles tinha um preço. Agora, cabia a ela definir quanto custaria a verdade. As noites tornaram-se longas. Ana e Ethan trabalhavam lado a lado, cercados por pilhas de processos e xícaras de café. Ele percebia o peso que ela carregava, mas não fazia perguntas. O silêncio entre os dois era produtivo, quase cúmplice. Às vezes, ele lançava um olhar que dizia mais do que palavras: você está tentando consertar o que não causou. E Ana respondia com meio sorriso, como quem aceita a acusação sem negar a culpa. A estratégia que ela arquitetava era meticulosa.
Em vez de salvar a empresa, pretendia revelar tudo o que estava escondido, mas de modo que o impacto recairia apenas sobre quem merecia. Usaria a lei como escudo e a verdade como espada. Cada documento assinado era uma peça em um tabuleiro invisível. A caneta, firme entre os dedos, tornava-se arma. E o som seco da assinatura era o compasso da vingança em andamento. Durante uma madrugada chuvosa, Ethan perguntou, sem desviar os olhos dos papéis: "Você não tem medo do que vai acontecer quando descobrirem?" Ana respondeu com serenidade: "O medo é o que eles usaram a vida inteira para controlar os outros. Eu só estou devolvendo." Ele ficou em silêncio por um instante, depois sorriu de leve, um gesto de admiração silenciosa. Pela primeira vez, ela não se sentiu sozinha em seu propósito. Dias depois, o primeiro movimento foi feito. Ana protocolou uma série de documentos que comprometiam a própria diretoria da empresa. Usou intermediários, pseudonimos e canais discretos. Ethan, sem saber de tudo, apenas executava o que ela pedia, confiando mais na ética dela do que em qualquer evidência. O jogo estava em curso, e ninguém, além dela, sabia quem realmente o comandava. Era a arte de agir no escuro e deixar que a luz fizesse o resto. Enquanto o caso ganhava repercussão, os pais de Ana começavam a sentir a pressão. As notícias corriam pelos jornais econômicos, e o nome da empresa parecia associado a escândalos de fraude. Ele tentou ligar para ela, mas Ana não atendeu. Robert enviou uma carta, pedindo que se encontrassem. Ela guardou o envelope lacrado na gaveta, sem abrir. Havia aprendido que certas respostas valem mais quando vêm do silêncio. Certa noite, ao terminar mais uma rodada de documentos, Ana apagou as luzes do escritório e ficou parada diante da janela. A cidade brilhava lá fora, indiferente às tragédias humanas que se desenrolavam em suas salas de reunião. Ela fechou os olhos e ouviu o som distante do trânsito, constante, previsível, imparcial. A vingança dela tinha esse mesmo ritmo, lenta, paciente, irreversível. E quando a verdade finalmente viesse à tona, ninguém imaginaria que tudo começou com uma mulher expulsa sob a chuva. O telefone vibrou sobre a mesa. Era uma mensagem de Ethan: "Amanhã, audiência marcada. Vai ser o início do fim." Ana respondeu apenas: "Do fim, sim. Mas não para mim." Depois, deixou o aparelho de lado e olhou para o diploma na parede. O mesmo símbolo que um dia representou submissão agora se tornava o estandarte da justiça que ela própria definia. Sorriu de leve, sem alegria, um sorriso de quem entende que o verdadeiro poder não se mostra, apenas se exerce. O tribunal estava cheio. O murmúrio baixo das pessoas formava um zumbido constante, como o som de abelhas presas em um vidro. Ana entrou pela porta lateral, a pasta de documentos firmemente presa nas mãos. Vestia-se com sobriedade, mas a postura denunciava autoridade. Cada passo ecoava pelo chão de mármore, lembrando-lhe que aquele era o palco onde todas as máscaras cairiam. Ninguém ainda sabia quem ela representava, e isso tornava o momento ainda mais poderoso. Na primeira fileira, Robert e Ellen esperavam com rostos tensos. O orgulho que um dia sustentara a família parecia agora frágil, prestes a desmoronar. Ana os observou sem pressa. Não havia ódio, apenas uma calma quase solene. Ethan, à mesa oposta, a reconheceu e, por um breve instante, o olhar dele refletiu surpresa e compreensão. A peça começava, e ela era a protagonista silenciosa de um enredo que todos pensavam dominar. Quando o juiz entrou, o burburinho cessou. Ana se levantou e anunciou sua presença, revelando a todos que representava a parte acusadora. O choque foi imediato. Ellen levou a mão à boca, incapaz de esconder o espanto. Robert empalideceu, murmurando algo que ninguém ouviu. As câmeras de imprensa começaram a piscar, registrando o instante em que a filha expulsa se erguia contra os próprios pais. Mas Ana manteve-se serena, a vingança dela era feita de compostura. Apresentou os primeiros documentos com precisão cirúrgica. As provas de fraude e desvio estavam ali, inquestionáveis. Cada assinatura falsificada, cada transferência oculta, cada e-mail adulterado, tudo cuidadosamente exposto. A voz dela era firme, mas sem rancor, como quem descreve um fato inevitável. Enquanto falava, o silêncio no plenário crescia, e o ar parecia pesar. O orgulho dos acusados era agora o único réu que ainda tentava resistir. Ethan observava em silêncio, compreendendo o alcance do que acontecia. Viu na postura dela não apenas a advogada determinada, mas a mulher que transformou dor em método.
Quando o juiz pediu esclarecimento sobre a origem das provas, Ana respondeu com clareza: foram obtidas dentro dos limites da lei e do que restava de consciência nesta família. A frase caiu como um golpe preciso, e ninguém ousou interromper. Robert tentou se levantar, indignado, mas o advogado de defesa o conteve. Ele chorava baixinho, sem maquiagem, sem disfarces. Ana manteve o olhar fixo adiante, recusando-se a ceder à emoção. Por dentro, sentia o coração bater em um compasso que misturava alívio e tristeza. A vingança era necessária, mas nunca doce. Ainda assim, havia justiça em cada palavra que proferia, em cada documento que entregava. Era como se, finalmente, o tempo se curvasse diante da verdade. Quando o juiz pediu a fala final, Ana respirou fundo. A lei existe para proteger, não para esconder o poder de quem acredita estar acima dela, disse. E às vezes, para que haja justiça, é preciso que os próprios laços de sangue sejam rompidos. O silêncio que seguiu foi absoluto. Ethan abaixou o olhar, e até o juiz demorou a responder. O peso daquelas palavras parecia ecoar nas paredes do tribunal. A sentença veio horas depois. A empresa seria dissolvida e os bens, bloqueados. O nome da família deixaria de figurar nas colunas de prestígio. Mas, mais do que isso, o juiz fez questão de registrar em ata. A advogada Ana Roberts agiu com notável integridade e coragem, mantendo a ética acima de qualquer vínculo pessoal. A frase soou como absolvição e consagração ao mesmo tempo. Ellen chorava, Robert permanecia imóvel. Ana apenas fechou a pasta, serena. Ao deixar o tribunal, ela sentiu o vento frio bater no rosto. A multidão a observava, curiosa, confusa, admirada. Ethan aproximou-se e disse baixinho: "Você venceu." Ela respondeu sem olhar: "Não. Eu apenas restaurei o que nunca devia ter sido perdido." Caminhou entre os flashes e os sussurros como quem atravessa uma tempestade já vencida. Não havia mais rancor, apenas uma paz firme, a de quem reescreveu o próprio destino com as próprias mãos. No carro, sozinha, Ana olhou para o espelho retrovisor. O reflexo mostrava um rosto que já não carregava medo. A mulher que um dia foi expulsa agora era símbolo de justiça. O relógio marcava o fim da audiência, mas, para ela, era o início de algo maior. Porque naquele dia, dentro daquela sala, ela não apenas venceu, ela se libertou do nome que tentaram enterrar. Meses se passaram desde o julgamento. O nome da família Roberts deixará as manchetes e se tornará apenas um sussurro entre círculos de negócios. Ana, por outro lado, continuava trabalhando discretamente, recusando entrevistas e convites de destaque. Sua vitória não precisava de holofotes, bastava-lhe o silêncio, o mesmo silêncio que um dia a acompanhou pelas ruas molhadas da solidão. Agora, esse mesmo silêncio era sinal de paz, não de exclusão. Numa tarde de outono, ela dirigiu até a antiga casa dos pais. A estrada parecia mais curta do que antes, embora cada quilômetro carregasse lembranças antigas. O portão, outrora imponente, estava enferrujado, o jardim, descuidado, coberto por folhas secas. Ana parou por um momento, observando o cenário. Era como se o tempo tivesse devolvido àquela casa o que ela sempre fora, um monumento ao orgulho, agora em ruínas. Ainda assim, havia algo poético em voltar não como filha, mas como proprietária. Entrou devagar, o som dos próprios passos ecoando pelos cômodos vazios. A sala onde antes havia risadas e jantares elegantes agora cheirava a poeira e abandono. As molduras nas paredes estavam vazias, as fotos haviam sido removidas, mas as marcas permaneciam. Ana passou os dedos por uma delas, sentindo a aspereza da parede e a suavidade da lembrança. Tudo parecia menor, como se a casa tivesse encolhido com a ausência do poder que a sustentava. Caminhou até a antiga mesa de jantar, agora coberta por um lençol branco. Ali, deixará de ser filha. Ali também, havia começado sua liberdade. Colocou sobre a mesa um envelope pardo, simples, sem lacre. Dentro dele, o título da propriedade, agora em seu nome. Não havia bilhetes, nem mensagem, apenas o ato em si, o gesto silencioso de quem fecha um ciclo sem precisar de aplausos. Ficou alguns segundos observando o envelope, depois deu um meio sorriso. A justiça, afinal, não grita, ela repousa. O sol começava a se pôr, tingindo o ambiente com tons dourados e nostálgicos. Ana abriu as janelas, deixando o ar fresco entrar. O vento soprou as cortinas antigas e levantou a poeira acumulada, como se a casa também respirasse alívio. Pela primeira vez, aquele lugar parecia limpo, não nas paredes, mas na memória.
Era como se o tempo, ao seu modo, pedisse desculpas por tê-la feito passar por tudo aquilo. Foi até o quarto onde crescerá. A cama, o espelho e os livros infantis ainda estavam ali, mas tudo parecia pertencer a outra vida. Sentou-se na beira da cama e olhou pela janela. O jardim, iluminado pelo fim de tarde, revelava pequenas flores nascendo entre as rachaduras do chão. Ana pensou em como a vida insiste em brotar mesmo quando tudo parece estéril. Sorriu discretamente, sem amargura, um sorriso de aceitação. Antes de sair, deu uma última olhada no corredor. As sombras se alongavam sobre o piso, e o som distante de pássaros voltando ao ninho enchia o ar. Aquele silêncio, antes doloroso, agora era leve, quase sagrado. Caminhou até a porta, e ao girar a maçaneta, sentiu como se estivesse encerrando um livro que levou anos para escrever. Fechou a porta devagar, sem rancor, sem pressa, apenas com a certeza de que não precisaria mais voltar. Lá fora, o vento soprou contra o rosto dela, trazendo o cheiro familiar do jardim molhado. Ana respirou fundo e começou a caminhar em direção ao carro. Atrás dela, a casa permanecia imóvel, como um retrato antigo, testemunha muda de uma história que já não lhe pertencia. O envelope ficaria sobre a mesa, como símbolo de recomeço, não de retorno. Ao entrar no carro, ligou o motor e ficou alguns segundos parada. O reflexo no retrovisor mostrava a casa desaparecendo lentamente à medida que o sol se punha. Aquela imagem, dourada e distante, não lhe causava dor, apenas gratidão. Ela murmurou, quase em sussurro, esta casa já não é minha prisão, é meu testemunho. E partiu, levando consigo a serenidade de quem reconstruiu o próprio lar dentro de si. Quando a estrada se abriu diante dela, Ana sentiu algo novo, um tipo de liberdade que não grita, apenas respira. O passado ficava para trás, e o futuro não precisava de promessas. O silêncio, agora, era companhia, não castigo. E enquanto o horizonte engolia o último traço do sol, Ana compreendeu enfim, vencer não era destruir o que a feriu, mas existir além disso, inteira, calma e indestrutível. Ana partiu deixando o passado para trás, não como quem foge, mas como quem finalmente entende o próprio valor. A casa ficou em silêncio, guardando o eco de tudo o que ela suportou. E enquanto o horizonte se abria diante dela, Ana percebeu que vencer não era humilhar quem a feriu, mas viver em paz com o que sobreviveu dentro de si, a força de uma mulher que reconstruiu o lar no próprio coração.